Olha para o irmão que está do teu lado aí, fala para ele: meu querido, Deus tem algo para você, através da sua oração. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Se você encontrou, diga glória a Deus. Mateus 6, 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco essa noite, ó Pai, através da tua palavra. Usa as nossas vidas, ó Pai, essa noite, para que possamos, ó Pai, entender que devemos receber do Senhor para abençoar as outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Glória a Deus. Bom, como já há alguns dias que eu não prego, eu tive a liberdade essa noite de você me dar um pouquinho mais de tempo, ok? E eu creio que Deus tenha hoje para nós algo tremendo. Obrigado, Hildo. E começa a respeito disso. Se tivermos que colocar um título nessa palavra, poderíamos colocar o alcance da oração. Eles, aqui na verdade, os discípulos de Jesus, eles não só pediram Jesus para os ensinar a orar, mas pediram Jesus para que ele pudesse, além de ensinar, pudesse instruí-los como orar, instruir verdadeiramente. Eles precisavam, na verdade, de uma direção, de um ensinamento de como orar, uma direção real, de como eles poderiam orar, pois eles, ao caminhar com Jesus, viam que Jesus era atendido nas suas orações. Então isso certamente intrigava o coração deles, e eles pensavam o seguinte: se sabêssemos como devemos orar, o próprio Pai também irá nos atender. Então surgiu essa oportunidade de eles pedirem Jesus para que eles pudessem serem ministrados, ensinados a orar. Esse privilégio também da oração é somente para nós, os homens. Só nós oramos. A oração veio antes da religião. A oração é uma forma real de termos intimidade. Na verdade, a oração é a arma mais poderosa que existe no mundo. A arma mais poderosa que há no mundo é a oração. Então diga comigo essa noite: a arma mais poderosa que há no mundo é a oração. A oração pode mudar tudo, amado. Você sabia disso? Que uma oração pode mudar tudo, ela pode mudar qualquer circunstância, porque na oração não há limites. Ora, a oração pode fazer o dia parar um dia. A oração fez o mundo parar um dia, fez a rotação do sol parar, e todos os estudiosos, astrólogos e todos os conhecedores sabem e atestam que a Terra está atrasada um dia no círculo solar. Por quê? Porque um dia um homem orou e pediu para que a lua parasse e para que o sol parasse. Ele orou, Josué assim determinou. Depois você pode ler na sua casa, Josué 10, 12, 13, ele falou: olha, lua se detenha, sol se detenha, enquanto eu não der uma ordem, nada vai acontecer. E a lua e o sol pararam, e não foi por alguns minutos, foi por um dia todo. Tremendo. A oração também pode fazer um morto, que já estava morto há 4 dias, ressuscitar. Lembra de Lázaro? Lázaro estava morto há 4 dias, e Jesus chegou e disse: Lázaro, vem para fora. E assim ele veio, lá em João 11. A oração também pode fazer o mar abrir. Moisés estava vindo com o povo, e chegando diante do mar, o povo olhou, e eu falou para Moisés: nós vamos morrer aqui, porque o mar está à nossa frente, o faraó vem atrás de nós. E Moisés ficou apavorado e chegou até Deus, e Deus disse para ele o seguinte: por que você está parando? Manda o povo marchar. E ele falou: e o mar? Ele falou: deixa que o mar eu resolvo, toca no mar. A hora que ele tocou no mar, o mar
se abriu. A oração pode fazer o mar se abrir. A oração transforma a água em vinho. Foi assim em João 2, quando Jesus assim fez naquele casamento. A oração fez cegos verem, surdos ouvirem, mudos falarem, leprosos serem limpos. Isso dentro do Evangelho. Isso tudo através da oração. Você tem que usar a oração, não para convencer a Deus, para fazer isso ou aquilo, mas a oração serve para que você tenha uma oportunidade de engrandecer a Deus, o poderoso, o Senhor, digno de honra, de louvor e de adoração. A oração modificou a história do mundo. Ela modificou a história do mundo. Nada está fora do alcance da oração, exceto tudo aquilo que está fora da vontade de Deus. Nada está fora do alcance da oração, exceto tudo aquilo que está fora da vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 14, deixa eu ler para você, para nós ganharmos tempo. E esta é a nossa confiança, que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Deus nos ouve. Essa é a nossa confiança. Se pedirmos algo em oração a Deus, segundo a vontade dEle, Ele nos ouve, Ele nos atende. Deus nos ouve sempre, amados. Sempre Deus nos ouve, Deus está pronto a nos ouvir, quando oramos o propósito dEle para nós. Não queremos e não podemos de maneira nenhuma sair 1 milímetro fora da vontade de Deus. Se pedirmos de acordo com a vontade de Deus, seremos atendidos. Então grave isso essa noite no seu coração. Se eu peço segundo a vontade de Deus, eu serei atendido. Deus pode até demorar no nosso prisma para nos responder, mas na verdade Deus está computando a bênção para poder te responder. Ana orou por um bom tempo, porque ela queria um filho. Ela foi respondida imediatamente? Não, porque Deus não queria dar a ela somente um filho. Deus queria dar a ela um profeta, um juiz e um sacerdote, que não houve em nenhum do seu tempo um igual Samuel, que foi filho de Ana. Zacarias também queria um filho, já estava velho, ele e Isabel, sua esposa. Deus não queria dar a ele um filho, Deus queria trazer a ele um precursor, deu a ele João Batista, que anunciou a vinda de Jesus. Entende? Quando você ora a vontade de Deus, isso gera no coração de Deus a sua vontade, compatível com a dele, e Deus traz para você. Quando você entra debaixo da direção de Deus, você recebe de Deus. Deus nos dá sempre além da nossa expectativa. Por quê? Porque Deus é um Deus abundante. Deus dá sempre além. Ele é indescritível. Ele nos surpreende em tudo. Ele é um Deus poderoso. Agora, então, pastor, seria simplesmente orar? Bem, algumas orações não são aceitas diante de Deus, e nem chega até os céus. Deus não atende pecadores. Por isso Jesus morreu. Também por isso Jesus morreu, para lavar os nossos pecados com o seu sangue. Todo pecado confessado é perdoado diante do sangue de Jesus. Quando você tem o Senhor em sua vida e pratica a vontade de Deus, Ele te ouve, Ele te atende. João 9,31 diz: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Deus atende os seus. Deus atende aquele que é dele. Deus atende aquele que está ligado nele, que está perto dele, que o busca, que está sempre temendo a ele, que está praticando a vontade dele. Deus não atende pecadores, não há como Deus atender um pecador. E agora você fala: pastor, mas então como é que uma ou outra pessoa está sendo abençoada, e eu sei que aquela pessoa é pecador? Eu te garanto uma coisa: tem um justo por trás dele que está orando e pedindo para que Deus abençoe a vida do justo, e Deus está usando o ímpio para abençoá-lo, porque a Bíblia fala que o ímpio vai juntar, mas quem vai desfrutar da bênção somos nós. Isso é bíblico, isso é a realidade de Deus para nós. Um dia, um grande homem, chamado Davi, pensou que por ser rei, ele podia fazer o que quisesse. Um homem de Deus não é livre para pecar de forma alguma. Bota isso no seu coração essa noite, amado. Você não é livre para pecar, pois o pecado te afasta de Deus. A única coisa que pode te afastar de Deus é o pecado. Davi se sentia livre, por
ele achar que era rei, ele se sentia livre, pensava que podia fazer o que quisesse. Todo pecado será punido. Deus perdoa o pecado confessado, mas entenda, Deus não tira a consequência do pecado. Deus perdoa todos os pecados, mas Ele jamais tira a consequência do pecado. A consequência que está sobre o pecado, ela fica, ela é como se fosse um ensinamento. Abre a tua Bíblia, agora vamos abrir junto, Salmo 32. O que Davi escreveu, depois que ele foi exortado pelo profeta? Salmo 32, versículo 3 e 8, se você encontrou, diga glória a Deus, que eu não quero ler sozinho. Amém. Então diz o seguinte, Salmo 32, versículo 3, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava, de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como um tempo se seca. Agora, ele diz que as forças dele foi se esgotando como um tempo de seca, e que a mão do Senhor pesava sobre ele, e que ele entendia que quando ele calava, o corpo dele ia definhando, e ele começava a gemer de dor. Isso causou em Davi uma reflexão, ele começou a pensar, tem algo errado na minha vida, porque eu estou calado e estou escondendo os meus pecados, eu não estou chegando diante de Deus para abrir o meu coração, para abrir a minha vida, então tem algo errado em mim, e ele continua a escrever, então, ele tem uma atitude, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então, Davi tem uma atitude, então depois que eu penso, que eu reflito, eu preciso agir, portanto, em todos os que são fiéis, oram a ti, enquanto pode ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, eles não o atingirão, aí Deus o responde também, aí ele fala para Deus, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, e me cercarás de canções de livramento, aí Deus o responde, eu o instruirei, e o ensinarei, no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei, e cuidarei de você. Deus cuida de nós, Deus cuida de nós nas mínimas coisas, Deus cuida de nós em todos os detalhes, Deus cuida de nós porque Ele nos ama, Deus cuida de nós porque Ele formou você, Deus cuida de você porque Ele tem cuidado, Ele tem carinho, e esse é o caminho. Qual o caminho, pastor? Você não deve ocultar dentro de você qualquer tipo de pecado, porque se você ocultar algum pecado dentro de você, Deus não te ouve. Então você tem que fazer como Davi fez, ele viu que havia pecado, e foi diante de Deus, e confessou os seus pecados, e abriu o seu coração, e falou, Senhor, eu pequei, eu errei, enquanto eu calei, meus ossos envelheceram, eu gemi de dor, mas agora eu estou diante do Senhor, e quero abrir o meu coração, me perdoa, me livra, e assim Deus fez, e falou para ele, eu cuidarei de você. Esse é o caminho, abrir o nosso coração, todo pecado deve ser confessado, para que haja reconciliação com Deus. Sem confissão de pecado não há reconciliação, por isso precisamos amar o amor de Deus. Sabe por quê, amado? Porque Deus não dá igreja para pastor, mas Deus dá pastores para a igreja. Deus não dá células, ou redes, ou cargos para líderes, mas Deus dá líderes escolhidos para células, para redes e para cargos. Deus é que dá a direção para você, não é você, a direção vem de Deus. Deus não dá igreja para membros, mas Deus dá membros para a sua igreja. A igreja de Deus, ela não é nossa, a obra de Deus, ela não é minha, ela não é sua, ela é do Senhor. Então faça o seu papel, pois se você fazer bem o seu papel, você vai estar tocando no coração de Deus. O seu papel você não faz para o pastor, você não faz para o líder, você não faz para nenhuma outra pessoa, você faz para o Senhor. Você não terá uma vida de oração para agradar alguém, você terá uma vida de oração para atingir a intimidade com Deus. Então acerte a sua vida hoje, acerte a sua vida de oração. Sabe por quê, amado? Porque pecado e comunhão com Deus não existe. Se o pecado está aqui, a comunhão com Deus está ali, e no meio dos dois é um grande abismo.
Há uma separação muito grande, há um abismo muito grande entre pecado e comunhão. Não há comunhão com Deus quando estamos em pecado. Pastor, mas como eu vou ver se eu estou em pecado? É simples, olhe para a sua vida, olhe para os seus momentos. Como está o seu momento com Deus? Como ele está? Como está a sua relação com Deus? Olhe para o seu comprometimento com o corpo, com a igreja. Você está presente em grande parte das coisas? Como está a sua vida de oração? Como está a sua leitura da Bíblia? Ela é mais um livro para você? Ela é aquele livro que você encontra todos os finais de semana somente? Ou quando você é convidado para ir pregar em algum lugar? Porque se for, a sua vida não anda bem com o Senhor. O seu relacionamento com Ele não está bem. Provérbios 23, 7, diz o seguinte: porque como imagina a sua alma, assim Ele é. Como imagina a sua alma, assim Ele é. E diante disso eu quero te fazer uma pergunta: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quem é você? Ou quem você é? Essa pergunta não é para você responder assim, sem mais sem menos, eu sou fulano, eu sou ciclano. Não, não é assim. Essa pergunta deve gerar em nós, em você, em mim, uma reflexão. Você analisar os seus pensamentos, os pensamentos que você coleciona de si mesmo. Porque nós, amados, sabemos que aquilo que você pensa de si mesmo influencia diretamente as suas vontades e as suas decisões. Seus pensamentos a respeito de você influenciam os seus sonhos, os seus desejos, as suas ações e principalmente as suas reações. Porém, quando começamos a olhar para Jesus, vemos em Jesus um porto seguro, amém? Olhamos para Jesus e vemos em Jesus um porto seguro, e nós pensamos, então vamos agir como Jesus. E as pessoas às vezes falam para você, comece a agir como Jesus, e a Bíblia também te fala, sede santo porque eu sou santo. Começa a agir como Jesus, aí você pensa, então eu tenho que agir como Jesus agia, e você começa a ler a Bíblia, e começa a entender, e começa a ver como Jesus agia, e você quer agir como Jesus. O porém é, que quando você começa a querer agir como Jesus, você está caminhando certo, mas a questão não é só agir, existe algo mais complicado do que agir como Jesus, é reagir como Jesus reagia. Porque às vezes você planeja para agir, e se você é organizado, você planeja para agir, mas para reagir, ninguém planeja. Ninguém planeja para reagir. Ninguém planeja ser ofendido e depois poder responder. Ninguém planeja ser acusado para depois poder responder. Ninguém planeja reações. Uma pessoa organizada pode planejar o seu agir. Por quê? Porque agimos como gostaríamos de ser, mas reagimos como de fato somos. Planejamos. Se somos organizados, planejamos. E se você começa a ler a Bíblia, você vai ver, Deus, Jesus era organizado, eu preciso ser organizado, eu preciso agir dessa maneira, O problema é que se você está agindo como Jesus, a questão é que quando você lê como Jesus agiu, na verdade ele já estava tendo uma reação do que as pessoas fizeram com ele. Você está preparado para reagir como Jesus reagiu em todas as situações? Seus pensamentos estão preparados para isso? Por isso os seus pensamentos devem ser ligados ao Senhor. Sabe por quê? Porque os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Os sonhos que Ele tem para nós são maiores do que qualquer sonho que tivemos. Comece a orar, e que as suas orações sejam para que você reaja igual a Jesus, age igual a Jesus e também reage igual a Ele. Sabe por quê, amado? Porque Deus não te vê como o mundo te vê. Ele te vê de forma diferente. Porque às vezes você pode ter ações, agir no mundo de maneira diferente, usando uma máscara, mas o Senhor te conhece desde o ventre. Ele te conhece, Ele sabe quais serão as suas ações e as suas reações. Ele te conhece, Ele sabe. Jesus agia da forma dele, reagia da forma dele, porque Ele o conhecia. Nada que a vida possa também te fazer vai também mudar a sua identidade espiritual, ou a sua identidade celestial. Por quê? Porque Deus te conhece.
Ele te formou desde o ventre, Ele sabe a sua identidade, Ele sabe quem você é. Então comece a buscar nele para que você possa agir como Ele e reagir como Ele. Porque Jesus agia e reagia. Ele pensava: estou cansado, mas posso andar mais uma milha, por causa do amor. Estou cansado, andei muito hoje, orei com muitas pessoas, passei muito tempo, mas eu posso mudar isso, porque eu sou Jesus, eu sou o amor. Ele olhava para as pessoas e falava: as pessoas me perseguem, mas eu posso mudar isso, porque eu sou o amor. Ele olhava para as pessoas e pensava: as pessoas me amaldiçoam, mas eu posso abençoá-las, porque eu posso agir diferente, reagir diferente, porque eu sou o amor, e nada pode mudar isso. Amado, hoje eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar aquilo que você pensa de você mesmo. Quero pedir para que o Senhor nos ajude, que não somente as nossas ações, mas as nossas reações sejam como as de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo sonhou primeiro grandes coisas para mim e para você, e os seus projetos estão no coração dele, e os seus sonhos estão nos sonhos dele, e a sua vida está ligada à vida dele. Nem sempre as nossas orações vão mudar o curso das coisas, nem sempre, mas os que oram e estão pagando um preço em oração, sempre vão receber algo de Deus em sua vida. E esse algo, ele vem com um acrescentar a mais, ele vem com um agente transformador na sua vida. Deus quer nos transformar a cada dia, em pessoas melhores, mais parecidas com Cristo. O caminho da oração norteia a nossa vida. Só a oração pode transformar uma pessoa. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Por isso Jesus morreu por você. Agora escute, a oração não modifica coisas, a oração modifica pessoas, e pessoas modificam coisas. Ore por pessoas, não ore por coisas. A oração não modifica coisas, a oração modifica pessoas, e pessoas modificam coisas. Ore por pessoas, ame pessoas. Lembra da rainha Esther? Passou por uma dificuldade, o povo todo ia ser morto, ela tinha que falar com o rei, mas o rei não a recebia em qualquer momento. Ela começou a jejuar e a orar, e entrou em oração, para que a mão de Deus modificasse o coração de quem? Do rei, para que o rei modificasse as coisas que ele fez. Entende isso? Entre diante do Senhor verdadeiramente. O reino de Deus é tomado pela força, pois quando ganhamos alguma pessoa para Jesus, estamos tomando ela das mãos do inferno. O Evangelho não pode só ser pregado, mas ele deve ser vivido. Para que haja libertação, o Evangelho tem que ser vivido. Uma noite de oração pode nos livrar, pode nos salvar de várias noites de insônias. Uma noite de oração pode salvar a sua família toda, os seus filhos todos, a sua casa toda, pode transformar a sua história, pode transformar a história do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, do seu trabalho. Uma noite de oração pode fazer isso, ela pode mudar a sua vida. Quando oramos, os laços do inimigo são cortados. Sabe por quê? Porque quando trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha por nós. Você pode aplaudir o Senhor? Havia um homem chamado Pedro, ele tinha sido preso, e ele preso ali, depois que, no livro de Atos, capítulo 12, versículos 5 e 7, a Bíblia fala que a igreja começa a orar, para que Pedro possa ser solto, e a Bíblia diz que vai um anjo até a prisão, e Pedro se assusta, ele fala para Pedro: fica tranquilo, as algemas caem, e Pedro sai. A Bíblia fala que ele passa por todas as portas, sem usar uma só chave, e agora eles falam que eles que inventaram aquela porta, quando o cara chega, abre sozinho. Na verdade, Deus já tinha inventado isso, que as portas das cadeias iam abrindo, e Pedro ia passando, e foi saindo, e nem uma chave foi usada, e a igreja, quando viu Pedro, jubilou. Sabe por quê? Porque alguém estava incessantemente pagando um preço pela vida dele. Deus aguarda as nossas orações para agir a nosso favor.
É através da oração que a terra entra em concessão com o céu e as coisas acontecem. Hebreus 1,14 diz que os anjos, são anjos ministradores, estão ao nosso favor, para serem usados ao nosso favor, estão ali para nos servir. Servir quem? Aí ele fala, aqueles que herdarão a salvação, os de Deus. O diabo teme quando te vê orando, porque ele sabe que ali é o campo de batalha seu. Daniel mudou a história da Babilônia. Até uma lei foi feita para impedir Daniel de orar. O diabo quer te impedir de orar. Ninguém, nem o inferno inteiro pode impedir aquele que ora. E nem leão come carne daquele que ora. Nem leão comeu a carne de Daniel. Mas aqueles leões espiritualmente eram demônios, na verdade. E eles foram todos fechados, as suas bocas diante do Senhor, porque Daniel estava ali. Isso é tão real, porque aqueles que acusaram Daniel, quando foram lançados na cova, os leões os mataram. Quando o diabo não atinge os seus planos, aqueles que o servem, ele destrói. Você serve um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que ama, um Deus que te guarda, um Deus que mudou a história por você. Vê que eles não tocaram em Daniel, mas comeram aqueles que deduraram Daniel. Os dias dos nossos adversários estão contados. Os amigos de Daniel também foram livrados. Livrados do quê, pastor? Livrados da fornalha de fogo. Fizeram também a mesma forma com Sadraque, Mesaque, Abednego, para que eles não pudessem orar. E eles resolveram adorar o Senhor e falaram, se Deus não pode nos livrar da fornalha de fogo, quem vai nos livrar? Que o Senhor nos lance ali. E eles lançaram aqueles 3 homens. E a Bíblia diz que quando o rei olhou lá para cima e viu dentro da fornalha, 4. E ele disse, eu lancei 3. Eu nunca vi fogo multiplicar. Eu joguei 3, tem 4. E o último é a semelhança de um príncipe. E a Bíblia fala no livro de Hebreus também, que dos seus anjos ele faz ministradores, e os seus ministros labaredas de fogo. Sabe por que aquelas pessoas não foram queimadas? Porque elas se transformaram com a essência do próprio fogo, porque Jesus estava ali. E a Bíblia diz em Apocalipse que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E o fogo estava nas mãos do Senhor, e Ele controlou o fogo. O diabo quer te impedir de orar, amado. Agora, para que você entenda isso, você tem que ter uma vida de oração, tem que buscar uma vida de oração. Turbine a sua vida com oração. Tenha uma oração perseverante, uma oração de adoração. Deus quer você perto dEle. Experimente adorar. Experimente adorar, experimente abrir a sua boca, guardar o teu coração diante do Senhor. Tire o foco dos problemas, coloque o foco em Deus. Adore a Deus. Em qualquer circunstância, adore a Deus. Adore ao Senhor, abra a sua boca e adore a Ele. Mas todo avivamento começa nos joelhos. Toda mudança de vida na vida de um cristão começa nos joelhos. A igreja tem que orar mais. E onde estão as pessoas? Onde estão as pessoas que estão buscando essa intimidade com Deus? Um povo que ora é um povo que se santifica. Para você orar, você precisa de quê? De disciplina. Senão você não vai orar, você vai passar tempo e tempo. Me mostra um vencedor que há na Bíblia, que não teve intimidade com Deus em oração. Me mostre um. Todos tiveram intimidade com o Senhor através da oração. Todos aqueles que você pode dizer, esse foi vencedor. Todos tinham uma comunhão íntima com Deus através da oração. Por quê? Porque a oração abre a porta da sala de Deus para nós. E Jesus orava assim. Jesus orava o tempo todo dessa maneira. Jesus mesmo orava o tempo todo. Jesus só orou uma vez, pedindo uma coisa para Ele. Só existiu uma oração quando Jesus orou pedindo algo para Ele. Mas no mesmo instante Ele falou, Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quando Ele estava no Getsemane, ia para ser entregue, Ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas antes Ele falou, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus orava o tempo todo. Marcos 1,35 fala que Jesus levantava de madrugada para orar.
Levantando de madrugada, ele saía para ter comunhão com Deus. Deus quer falar com você, amado. Deus não fala com ninguém no meio da multidão, mas Deus retira os seus para revelar os seus segredos do trono de Deus para eles. Deus não vai ficar falando com você em meio à multidão. Deus quer ter um particular com você. Deus quer ter algo de comunhão íntima, verdadeira com você. A igreja precisa se levantar em oração. É através da oração que somos cheios da virtude de Deus. A Bíblia fala que Moisés foi um homem fora do seu tempo, porque Deus o amava demais. O amava tanto que Deus falou que Moisés era amigo dele, que ele falava com Moisés face a face, que com os outros ele falava com sonho, com palavras, com profetas, mas com Moisés ele falava face a face. A Bíblia diz que quando Moisés entrava na sua tenda, a nuvem de Deus vinha e entrava na tenda, porque queria estar com Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte Sinai, para receber os 10 mandamentos, quando ele desceu, o rosto dele resplandecia a própria presença de Deus, porque ele estava em comunhão com Deus, ele estava perto do Senhor, ele estava junto com ele. Moisés entendia isso. A Bíblia fala que do corpo dos apóstolos, quando eles eram tocados, saíam virtude. A Bíblia fala que do corpo de Jesus, da mesma forma, das vestes de Jesus, aquela mulher foi curada porque tocou nas vestes de Jesus. 12 anos com fluxo de sangue, e ela foi curada porque tocou nas vestes de Jesus. Conta a história que na Guatemala, 1978, o povo de Deus se reuniu numa praia para orar, todos de joelho. Havia um grande furacão que se levantava do mar e vinha sobre a Guatemala, e eles foram para a praia e se ajoelharam, e todos ficavam ali implorando para que eles saíssem. Não, vamos embora, vamos para os lugares altos, porque o furacão vai vir, vai devastar tudo, vai acabar com tudo. E eles não saíam. Mais de 1000 pessoas ali na praia, todos ali, junto, não retrocederam, ficaram ali. E conta a história que o furacão começou, você pode procurar na internet, isso se eu não me engano tem. Ele começou a vir, que eu escutei uma reportagem sobre isso. Ele começou a vir, e eles não saíam, e ali eles ficavam, e o furacão foi vindo, e as pessoas que estavam perto, começaram a se afastar, vocês vão ficar aí mesmo, e eles ficaram, todos ajoelhados, ajoelhando ali, ajoelhando e orando, não vai proceder, não vai vir, e a história diz que ele foi vindo, e eles começaram a orar, e quando foi chegando próximo deles, o furacão foi se acalmando, até dissipar. Sabe o que aconteceu na Guatemala? 40% das pessoas do país se converteram a Jesus, através do testemunho, da posição, da atitude de pessoas que oraram, que não retrocederam. Não retroceda, amado. Sem oração jamais haverá avivamento. Oração não pode ser brincadeira. A oração que faz a diferença é a oração que fazemos em secreto. Separe períodos para estar com Deus, tire o foco da sua pessoa, pare de pedir para você, coloque o foco em Deus, coloque todo o seu foco nele, Ele vem sempre em primeiro. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus te escuta, Deus te ouve, Deus escuta e guarda as suas orações. As nossas orações ficam registradas em um livro especial. Por quê? Porque somos promotores da paz. Temos uma arma poderosa em nosso arsenal, que é a oração. As nossas orações acabam com os nossos pecados. Ou elas acabam com os nossos pecados, ou os nossos pecados vão acabar com a nossa intimidade com Deus, com o nosso privilégio de ter até Deus. Quando paramos de orar, começamos a morrer espiritualmente. E aí, como eu te disse, quem você é, comece a analisar os sintomas da sua vida. Desânimo, tristeza, desinteresse, depressão, descompromisso. A oração traz a presença de Deus. Abra a tua Bíblia, no livro de Lucas, eu leio com você, Lucas, capítulo 9, esse versículo também,
Está em Mateus 17, 1, 13, em Marcos 9, 2, 13. Mas Lucas é mais detalhado. Ele detalha mais. Eu quero ler com você. Lucas capítulo 9, versículo 28. Se você encontrou, vamos ler junto. No dia seguinte, quando desceram do monte, opa, pulei aqui, é linda essa passagem, mas não é essa não, porque eu vi que ela pulou, mas olha, isso aqui está errado, não é aqui não. A folha passou, amado. Essa passagem também é linda, porque Jesus curou um menino endemoniado, mas não é essa que nós queremos. Nós queremos antes, a transfiguração. Aproximando-se 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar. Ele subiu ao monte para fazer o quê? Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, com o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens, que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram um glorioso esplendor, e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dormindo, pelo sono, dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo. E ao entrarem na nuvem, dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos aguardaram isso somente para si, naqueles dias, e não contaram a ninguém o que tinham visto. Olha que passagem tremenda. Jesus chama os seus discípulos para ir orar, para ter com eles um momento em particular, um momento de oração. Jesus queria um tempo a sós com eles, para que eles pudessem serem ministrados por algo que nunca tinham visto antes. O que Jesus fez com esses discípulos foi algo extraordinário, pois alguns acham que tanto Moisés, que representava a lei, como Elias, que representava os profetas, desceu para estar com Jesus. Quando lemos essa passagem, percebemos, temos a percepção que eles realmente desceram para estar com Jesus e seus discípulos, mas, na verdade foi o contrário. Nem Moisés, nem Elias desceram para falar com Jesus, mas foi Jesus que subiu e levou os seus discípulos com ele, para estarem ali e encontrarem com Moisés e com Elias. Os discípulos de Jesus foram levados para experimentarem algo novo, em uma nova dimensão, em uma esfera onde a igreja deve e pode atuar, chamada lugares celestiais. O que aconteceu foi que Jesus foi transfigurado, e ele pegou os seus discípulos e levou eles a estar em um patamar diferente, em um nível diferente, em um lugar diferente, em um ambiente diferente, e ali encontraram-se com Moisés e com Elias, e ao se depararem ali, os 3 começaram a conversar, e os discípulos foram tomados pelo sono, porque eles não poderiam entender aquele momento, porque não havia neles o Espírito Santo, mas eles estavam ali presentes. Sabe para quê? Porque eles tinham que entender que precisavam estar num lugar igual aquele, que eles precisavam conhecer um lugar igual aquele. Jesus os levou para lugares celestiais. Espera aí, pastor, mas o que é isso? Lugares celestiais? Isso não pode. Efésios 2:6 diz: nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Jesus ensinava os seus discípulos assim: depois que eu partir, vai haver um lugar que vocês não sabem ir, mas eu vou levar vocês até lá. Vou mostrar para vocês o caminho da sala do meu Pai, um lugar onde a igreja deve atuar,
chamado lugares celestiais. Um lugar onde a igreja vai batalhar, um lugar onde vai haver batalha, porque é nesse lugar que as batalhas são traçadas, mas é nesse lugar que mora a vitória, porque eu estou assentado lá. Eu estou assentado com meu Pai nesses lugares celestiais, e vocês devem ir comigo para lá. Aí você pensa, pastor, mas então esses lugares celestiais, eu posso ir para lá sozinho? Não, você não chega nos lugares celestiais sozinho, você não entra ali sozinho, você não pode chegar nesse lugar sem a presença de Jesus. Só Jesus tem a chave de todas as portas. Para abrir os lugares celestiais, vocês têm que estar com Cristo. Só Cristo pode te levar até os lugares celestiais. O próprio Paulo disse, nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Ele ensinava os seus discípulos como era a prática da oração. Na verdade eles não entenderam no momento, porque lhe faltava o entendimento, faltava a revelação, mas depois da presença do Espírito Santo neles, eles puderam conhecer bem melhor esse lugar. Você pode ver aqui no livro de Atos, como eles conheceram esse lugar, como eles chegaram a esse lugar, como pessoas foram soltas, curadas, cegos, tudo. Por quê? Porque eles entenderam que havia um lugar que eles poderiam ir, e não seria negada a presença deles naquele lugar, porque Cristo havia ensinado a eles um lugar celestial, um lugar diferente, para não deixar dúvida desse lugar, e que era um lugar diferente. Foi a segunda vez que Deus se manifestou. A primeira vez, Deus se manifestou com Jesus quando ele foi batizar. Ele disse, esse é meu filho amado, a quem eu comprazo. E agora quando eles estavam ali, a Bíblia diz, que uma nuvem tomou aqui. Quando Jesus foi batizar, escutou-se do céu como se fosse uma voz de trovão. Ali a própria presença de Deus estava. A Bíblia diz que uma nuvem tomou aquele lugar. E eles entraram na nuvem. Entraram aonde? Na presença de Deus. E ouve-se uma voz, esse é meu filho amado, obedeçam. É como se Deus dissesse, para estar aqui, obedece Ele, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Você pode aplaudir o Senhor, amado? Porque aqui nos lugares celestiais, é um lugar de intimidade com Ele. Às vezes queremos ouvir a voz de Deus, quero ouvir a voz de Deus, quero ouvir a voz de Deus, e pedimos para Deus falar conosco. Agora por causa das dificuldades e problemas, mas Deus quer falar conosco a todo momento. Porém Ele encontra, de certa forma, um certo desconforto para falarmos conosco aqui. Ele quer te levar para estar com Ele. Pastor, mas como eu vou chegar lá? Só através da oração, amado. Só através da oração. Para você chegar lá, só através da oração. Só através da sua intimidade com Ele. Ele quer fazer você ir até Ele. Às vezes a pessoa fala, não sei se a igreja subiu, o céu desceu. O céu não desce, você que sobe. Deus quer que você vá até Ele, tem um novo ambiente preparado para você, um patamar mais alto, mais excelente, mais graduado. Para ouvirmos a voz de Deus com mais clareza, Ele não vai descer, Ele quer te levar até Ele, nos lugares celestiais. Isso só acontece através da oração. Deus quer ter um momento com você, e esse momento é hoje, não é amanhã, são todos os dias também. Alguns falam, o céu desceu, como eu te disse, não desceu, você subiu. Pastor, não pode. Pode. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4, Paulo fala de um homem, e ele fala dele mesmo, e diz, conheço um homem, que já foi arrebatado, em espírito, eu não sei, ou em corpo, eu não sei, mas subiu até o terceiro céu, para ter intimidade com Deus. Ele diz, esse homem, sou eu, que falo a vocês. Há um lugar separado para aqueles que buscam intimidade com Deus. Há um lugar separado para aqueles que buscam ter uma comunhão com Deus. Agora algumas pessoas ainda têm dúvida desse poder da oração, e não se importa com a oração. Não há como ter comunhão real sem oração. Às vezes quando as coisas não andam acontecendo como nós queremos, temos a ideia errada, que Deus não está nos ouvindo, mas isso não é verdade. Deus está te ouvindo sim, Deus não ouve sim.
mas ele tem a maneira dele agir. Um dia, e estou encerrando, achei que eu ia demorar até 10h15, mas vou encerrar bem antes. Um dia João Batista, que foi elogiado por Jesus, e batizou Jesus, quando esteve preso, pressentia a sua morte, e ele teve uma certa dúvida, de que Jesus era, abre a tua Bíblia lá, Lucas 7, volta um pouquinho, vamos ler, é a última passagem que leremos hoje. Os discípulos de João, contaram-lhe todas essas coisas, aí a Bíblia fala, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntarem. João chamou 2 dos seus discípulos e enviou a Jesus para perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Dirigindo-se Jesus àqueles homens, disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Quer algo mais claro que isso? Às vezes nós olhamos e temos dúvida, como João Batista teve dúvida. Às vezes você ora e fala: estou orando há tanto tempo, e Deus não me responde. Estou orando há tanto tempo, e eu não escuto a voz de Deus. Estou orando há tanto tempo, e as coisas não acontecem em minha vida. Estou orando há tanto tempo, e tudo parece que está parado, nada muda. E às vezes você fica perguntando, como João Batista perguntou: será que você é realmente Jesus, o Messias? Ou devemos esperar outro? Jesus chama aqueles homens e diz para ele: vem e veja você mesmo. Jesus pega aqueles homens e fala para eles o seguinte, para os 2 discípulos de João: João te mandou te perguntar se sou eu? A Bíblia diz que quando ele estava lá, Jesus já começou a curar algumas pessoas. Jesus chama eles em particular e fala para eles: vem aqui, vou levar vocês a um lugar. E eu creio que a Bíblia diz que havia uma multidão que sempre acompanhava Jesus, de enfermos e de todo tipo de pessoas. E Jesus teve um momento com aqueles 2 homens, pegou na mão deles e os levou até a multidão. E ali naquela multidão Jesus curou muitos, e de certo, depois levou aqueles homens para um lugar diferente, no meio da multidão, e começou a andar com eles. Vem cá, Leandro, dá sua mão. Disse para eles o seguinte: essa aqui é a ala dos cegos. Eles não viam, percebe que eles estão vendo? Andou mais um pouco, disse para eles: essa aqui é a ala dos surdos. Eles não escutavam, e agora estão escutando. Andou mais um pouquinho com eles no meio da multidão e disse para eles: essa aqui era a ala dos paralíticos e coxos. Eles não andavam, e agora estão andando. Andou mais um pouquinho com eles e disse: essa aqui era a ala dos leprosos, e hoje eles estão purificados. E foi e andou mais um pouco para o fim da multidão, e disse: essa aqui era a ala daqueles que estavam mortos, e foram ressuscitados pela minha presença. Pode sentar. Diga para João, se não sou eu. Diga para João, se não sou eu. E disse para ele o seguinte: e o evangelho tem sido pregado, e eu tenho anunciado o reino de Deus. Então diga para João que o povo testifica de mim. Amado, a tua oração te conecta a Deus. E sem uma vida de oração, não há uma vida de intimidade. Você não poderá testificar de Jesus, pois não haverá comunhão em sua vida com a vida dele. Aí você pode me perguntar: mas pastor,
Será que esse Jesus, um dia que eu aceitei, pode realmente mudar a minha vida, através da oração? Será que realmente Ele é Jesus? Então também eu quero ter o imenso prazer, de poder te conduzir, em meio à multidão, e falar para você, aqui havia pessoas que estavam no leito de morte, e Jesus curou. Aqui havia pessoas que tinham uma vida dura, e Jesus transformou. Aqui havia pessoas que haviam um casamento destruído, e Deus restaurou. Aqui há pessoas que antes estavam mortas para o mundo, e Jesus deu vida, e vida em abundância. Sabe, amado, só terá uma intimidade real com Deus aqueles que tiverem uma vida de oração verdadeira com Ele. A oração não é brincadeira, não é para você ficar orando também o dia todo, não é isso. É para você organizar o seu tempo para com o Senhor, para você ter o seu momento com Ele. Hoje é um dia de conserto, e eu creio que há pessoas aqui que precisam desse conserto com o Senhor. Às vezes nem é pecado que está te afastando da presença dEle, mas às vezes é a falta de comprometimento, ou a falta de importância real do que é estar ligado a Ele, através da oração. Ou pode ver qualquer outro motivo na sua vida que eu não sei, mas o Espírito Santo sabe, e Ele quer te ajudar hoje, e se for preciso, Ele vai te conduzir a cada ala, para que você veja e entenda que a presença dEle é real no nosso meio. Hoje é dia de você renovar a sua aliança com o Pai, e ter uma intimidade real com Ele. Tenha o seu momento com Ele. Amém?